O segundo rei de Israel, Davi, segundo o coração de Deus, agora resolve ir buscar a arca de Deus que se encontrava na casa, provavelmente, do sacerdote Abinadab, que estava lá durante 20 anos. O rei Davi, muito alegre, satisfeito, aquela alegria enorme de buscar a arca de Deus, porque a arca de Deus representava a justiça e a presença visível de Deus entre o seu povo. Só que Davi, ele cometeu uma fragilidade. Ele usou um método diferente. Ele sabia que a responsabilidade estava sobre os levitas, porque a arca de Deus tinha que ser conduzida nos ombros dos levitas. Eles eram responsáveis de carregar a arca, porque eram homens, pessoas como sacerdotes, sumos sacerdotes, escolhidos para o ministério da santidade do nosso Criador. Só que Davi, ele fez igual aos filisteus. Os filisteus também usaram esse mérito por conta da praga que Deus havia colocado lá na terra dos filisteus, em todas as províncias da Filistéia, todinho ali, o pessoal sofreu a praga de Deus, porque a arca de Deus estava lá na casa do seu Deus, Dagom. E Deus ali entrou com providência, e eles reconheceram a presença de Deus realmente, e transportaram a arca de Deus, os filisteus transportaram a arca de Deus até o meio do caminho, deixou lá. E Abinadab, sacerdote do Senhor, foi lá e pegou e colocou na sua casa. E provavelmente Abinadab tinha um filho, segundo os historiadores, chamava Uza. E seu filho era bem instruído também nos caminhos do Senhor. Agora Davi resolve buscar a arca de uma forma diferente. Para nós isso é chamado de inovação. É um método que ele sabia que se ele fizesse a coisa certa, tudo ia dar certo. Mas quando começa errado, termina em uma tragédia. Termina em uma situação precária que só Deus para intervir, para ter de misericórdia. Os sacerdotes também sabiam, os levitas também sabiam. A direção, a diretoria executiva que estava com Davi sabia. Só que é um porém. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também era um homem sanguinário. Se ele desse uma ordem e ninguém obedecesse, ele matava automaticamente. Isso estava no instinto, estava no sangue, estava ali na vida de Davi, porque ele era rei. E como rei, todos tinham que obedecer, todos tinham que acatar a autoridade e a palavra do rei. Se o rei disse que a arca da aliança ia ser conduzida entre os carros de boi, então eles obedeceram. Eles obedeceram. Aí onde é que está a questão, irmão? Tem muitos líderes, tem muitos pastores, dirigentes locais que estão vendo os sacerdotes, que estão vendo os líderes, os presidentes no erro, fazendo as coisas erradas, e eles permanecem calados com medo de perder a posição, né? Então é difícil isso, é difícil de encontrar verdadeiro para se opor à autoridade, né? Mesmo ele estando errado, a gente não podemos tolerar. Deus deixou a decisão de Davi, ele achava que era certo, Deus o deixou. Até onde isso ia durar? Vai buscar 20 anos na casa de Abinadab, chega lá, pega a arca e vai trazer para a cidade de Davi. Quando chega próximo, irmãos, a carroça tomba. E ali Uza vai lá tocar na arca para que a arca não venha cair no chão. A Bíblia diz que Deus matou Uza perante a arca do Senhor. Não se pode carregar a arca de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas pastor, ele teve a intenção de segurar a arca, para a arca não cair no chão. Uza sabia que não poderia tocar na arca. Deus deixou essa ordem, falou até para Moisés que ninguém tocaria nessa arca. Era santo, era divino. Fazer algo bom, mas indo de encontro à santidade de Deus não é bom. Ele teve uma opção boa de segurar a arca, só que quebrou os princípios da santidade de Deus. Deus não se agradara desse ato.
ele não teve reverência com a arca. Mas se a arca caísse no chão, pastor, aí sim, Deus ia prestar conta com Davi, porque Davi era para transportar, era para colocar a responsabilidade em cima dos levitas, não na carroça de boi. Hoje que está vendo o que está acontecendo são essas inovações. Carnaval gospel, São João gospel, é jovem rodopiando na igreja, parecendo mais que está lutando capoeira. O que mais estamos vendo? Líderes religiosos, mas nós precisamos segurar os jovens aqui, temos que usar. Isso não é dinâmica, isso é inovação. Davi fez igual o filisteu, fez igual os filisteus. Da mesma forma que os filisteus transportou a arca de Deus na carroça de boi, Davi fez a mesma coisa. A igreja de Cristo não pode imitar o mundo. A igreja de Cristo não pode pegar as coisas do mundo e trazer para a casa de Deus, irmão. Mas se a gente não fizer isso, a gente não vai segurar os jovens. Quem segurou Daniel na Babilônia? Foi a inovação? Foi os manjar do rei? Não, foi o caráter espiritual, foi o caráter de Deus. Daniel deixou trocar o seu nome, mas não deixou trocar o seu caráter, a sua personalidade que ele tinha para com o seu Deus. Quem foi que segurou Davi também quando era pequeno, novo, na presença do Senhor? O seu caráter, não foi inovação. Quem foi que segurou Samuel na casa de Deus, que foi criado em Siló perante o sumo sacerdote? Quem? Eli. Foi a palavra de Deus. Ele ensinava, meu filho, sempre deixe o candelabro, a lâmpada de Deus não pode ficar apagada, tem que estar sempre colocando óleo. Samuel varria a casa, Samuel a limpava, Samuel zelava da casa do Senhor. Isso segurou Samuel na casa de Deus, irmão. Hoje os líderes religiosos, o presidente, bispo, sei lá quem for, estão querendo segurar o jovem com as coisas do mundo, com a dança, né? com o esporte do mundo. Isso não é incentivar jovem à presença de Deus, isso é inovação. Inovação é aquilo, trazer algo diferente que vai de encontro à santidade de Deus. Que nós possamos não praticar os mesmos erros que Davi praticou. Mas Davi reconheceu, depois da morte de Uzá, ele reconheceu que não era daquela forma correta de ele proceder à arca de Deus. E ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. Ele se arrependeu, reconheceu. O bom é que reconheça, que se arrependa, e Deus vai usar de misericórdia. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. E quando ele foi lá buscar a arca de novo na casa de Obed-edom, que era outra pessoa, ele já foi diferente, já foi fazendo as coisas certas. Pastores, obreiros, bispos, presidentes, eu sou um leigo, sou um analfabeto, faça as coisas de Deus certo. Os princípios de Deus ainda exigem santidade. Ensina a santidade para os jovens. Não deixe, irmão, que a casa de Deus venha a ser covil de vendas, covil de funks, covil de raps, né? Agora é gospel funk, gospel reggae, é jovem pulando na igreja, um pulando na cabeça do outro, dando mortal para lá. Isso é barbaridade, isso não é princípio. Aonde Paulo ensinou Timóteo a essas coisas? Aonde Paulo ensinou Tito a essas coisas? Paulo mandava preservar, guardar a tua mocidade, vigiar. Era isso que Paulo ensinava para os seus alunos. Que nós possamos ser baseados e que nós viemos fugir das inovações que o mundo, amém? Não foi Babilônia que governou Daniel, foi Deus que governou na Babilônia através de Daniel. Que Deus possa governar, que Deus venha governar, que Deus venha governar, perdão a expressão, que Deus venha governar o mundo através de nós, com o nosso caráter, com a nossa personalidade, com nossos testemunhos na presença de Deus. Guardamos e não venhamos trazer inovações que venham corromper a santidade de Deus. Amém?